Agora para falar sobre doação de leite humano com a Cristina Menezes, coordenadora do Banco de Leite Humano de Blumenau. Obrigado pela presença, Cristina. Bom dia. Eu que agradeço o convite para falar desse assunto tão importante agora no mês de maio. É muito importante, né? E em virtude dessa importância, maio é o mês das mães e chama muita atenção para essa questão também. Nessa sexta-feira, o Banco de Leite Humano vai estar fazendo um encontro com as mães doadoras, né? O que está previsto ali para essa recepção, Cris? Então, nesse momento é um encontro entre a equipe de saúde e as doadoras para a gente homenagear elas, né, por esse ato tão importante de empatia, de altruísmo, né, que elas têm em fazer a doação de leite. Então a gente vai oferecer um café, um momento, né, de conversa e também uma oportunidade para elas conhecerem o banco de leite e entenderem um pouco melhor o que acontece com o leite que elas doam, para onde que vai, todo o processo ali de controle de qualidade que a gente tem desse leite. Qual é a importância da doação do leite materno? Então, o leite doado, ele vai ser direcionado principalmente para as UTIs neonatais. Então, 3 hospitais aqui da região que têm UTI neonatal, né, não só aqui de Blumenau, mas de toda a região, recebem o leite doado. Então, o nosso foco é no bebê que está hospitalizado, que está na UTI, bebê prematuro, baixo peso, aquele bebê em estado grave, que a mãe, por algum motivo ali, não tem condições de produzir leite o suficiente para oferecer para esse bebê. Então, a gente sabe que receber leite humano nessas situações tão delicadas de saúde melhora muito a possibilidade de recuperação desse bebê, a saúde desse bebê no futuro. Então faz toda a diferença para a vida desses bebês que estão em estado frágil de saúde. Quem conhece uma UTI neonatal entende muito bem por que é tão importante isso, né, dessas criancinhas. Toda mãe em época de amamentação, ela pode fazer a doação ou tem algum caso em que isso pode ser limitado? A mãe precisa estar amamentando e ter um excedente de leite e tá tudo bem com a amamentação. Então, qualquer mãe saudável, assim, pode ser doadora. A gente só, em casos onde ela tem alguma dificuldade, tem dor para amamentar, tem algum inchaço, alguma coisa, aí a gente recomenda que primeiro ela vá até o banco de leite, passe por uma consulta, para a gente poder ter certeza de que também não vai afetar a amamentação dela, essa doação. Mas basta ser saudável, aí tem alguns detalhes em relação a não ter tatuagem recente, não ser tabagista, não usar álcool, alguns remédios, né, que contraindicam e maquiagem definitiva, mas aí a gente faz uma triagem com elas ali, né, conversa antes de iniciar a doação. O próprio banco de leite faz todo esse acompanhamento, exatamente, né, e toda essa verificação para saber se é possível ou não. Isso. Como fazer para ser uma doadora? Então, a mulher que está interessada em doar pode entrar em contato com o banco de leite, conversa com a gente pelo nosso telefone ou WhatsApp. A gente vai fazer um cadastro inicial, né, para essa doadora, vai fazer essas perguntas de triagem já para filtrar ali se ela pode. Depois a gente vai agendar um momento para ir até a casa dessa doadora, a gente vai levar todo o material que ela precisa para extrair o leite, vai dar as orientações de como fazer, e aí toda semana a gente passa na casa dela para recolher esse leite. Então ela não precisa ir até o banco de leite para fazer essa doação. A gente vai até a casa dela. E é um processo simples, fácil de fazer, tranquilo? Sim, é bem simples. Ela pode fazer com a extração do leite com a mão mesmo, né? A gente ensina como que ela pode fazer isso, ou ela pode usar bomba extratora, né, específicas ali para isso. Tem bombas manuais, bombas elétricas, coletores, então tem vários objetos que também ajudam a gente a tirar. Mas em geral é bem simples, requer um aprendizado ali, assim que elas adquirem a prática fica bem fácil de fazer. Doar leite não prejudica a produção para a amamentação do bebê? Eu acho que muitas mães ficam preocupadas com isso, né? Vou fazer doação, vai faltar para a criança.
Não, pelo contrário. Quanto mais o leite humano, quanto mais a gente extrai leite da mama, mais a mama vai produzir. Então, não é que é um estoque, a mama não é um estoque de leite que vai se esvaziar, é uma fábrica. Quanto mais tira, mais produz. Porque a natureza é muito sábia, então ela entende, se está tirando mais, eu preciso produzir mais. Então, em geral, as mulheres que doam leite, elas têm uma boa produção e acabam tendo um pouco mais por causa disso e estimula a própria amamentação dela com o bebê, né? Tende a ter um índice de aleitamento melhor. Então, não vai faltar. A gente tem o cuidado, a gente faz um trabalho de... periodicamente a gente solicita o peso do bebê, avalia o desenvolvimento desses bebês filhos das doadoras para garantir também que isso não vai acontecer, né? Qualquer tipo de intercorrência ali a gente está de olho. Mas em geral é o contrário, vai produzir mais leite. Quantas doadoras hoje no banco de leite? Hoje nós temos aproximadamente 50 doadoras. Mas esse número ele muda muito no decorrer do ano, né? Então a gente está sempre precisando de mais doadoras para manter os estoques adequados. Agora, curiosamente, tem uma época do ano que esse volume é mais alto? Tem. Agora maio e agosto aumenta, porque a gente faz muita campanha, né? Maio é o mês da doadora e agosto é o agosto dourado, o mês da amamentação. Então, nessa época, como a gente está falando muito disso, aumenta. E no verão, em geral, reduz. Assim, época de férias, final de ano, janeiro, reduz o número de doação, porque as pessoas entram em férias, né? Por causa do calor também, às vezes fica desconfortável, né? Aí a gente precisa trabalhar agora para ter um estoque para essas épocas que reduz um pouco. A doação é segura? É segura, é completamente segura. A gente faz também, segura tanto para quem está extraindo leite, né? Para a mãe é ótimo, é super saudável. Para algumas mães, inclusive, é uma necessidade. Algumas têm uma produção alta mesmo, né? Para o bebê, filho dessa doadora, também é seguro, não vai faltar. E para o bebê que está recebendo também é muito. A gente tem um processo de controle de qualidade desse leite. Assim que ele é retirado da mãe até chegar lá no hospital, tem um processo muito rígido e complexo para a gente garantir que esse leite vai ser seguro, vai ter todos os nutrientes, não vai ter nenhum tipo de problema ali. Como é que é feito o armazenamento, né, desse produto para que ele se mantenha seguro, né? Tem um período que ele tem que ser consumido? Como é que funciona? Sim. Quando a mãe tira o leite, a gente entrega para ela um vidro esterilizado lá do banco de leite, né? Então a gente pede que a doação seja feita nesse vidro, ela vai congelar e esse congelado, que é o que a gente chama de leite cru, fica até 15 dias. Então a partir do momento que ela extrai o leite, tem 15 dias para processar esse leite, que é a pasteurização, que é o mesmo processo que é feito em indústria de alimentos, né, para leite, sucos, a gente também faz no leite humano. Então, a gente extrai, em 15 dias é feita a pasteurização. Depois que é pasteurizado, né, que a gente mata todas as bactérias ali que podem estragar o leite, aí ele pode ficar congelado até 6 meses. Então, a gente consegue fazer estoques de validades de até 6 meses. Mas para aquela mãe que vai tirar o leite para doação, o leite que fica na casa da mãe é até 15 dias. E para as pessoas que querem extrair também para o próprio filho, é até 15 dias. 15 dias na geladeira ou congelado? Congelado. No freezer, congelado, no caso isso. da geladeira. Congelado, né? Então ela tem que extrair esse leite e já colocar no freezer. Isso. Para garantir a segurança. E de quanto em quanto tempo, né, o pessoal do banco de leite passa na casa dessas mulheres doadoras para fazer esse recolhimento? A gente passa toda semana, uma vez por semana. A gente tem uma rota, cada bairro é um dia da semana, ali um período. Aí a gente vai uma vez por semana passar na casa dela. Doadoras em todas as regiões do município? Sim. De Blumenau e das cidades aos arredores também tem doadoras. Gaspar, Timbó, Indaial, Brusque, a gente tem um posto de coleta em Brusque, né? Que aí eles captam o leite, a gente só recolhe no local. Temos muitas doadoras de Brusque também. Então é toda a região aqui do Médio Vale. Lembrando sempre que esse leite vai atender as UTIs neonatais aqui da rede de Blumenau, né? Desses 3 hospitais aqui de Blumenau, porque é esse leite humano que vai ajudar no desenvolvimento dessas crianças prematuras que estão nessas UTIs, né? Para se ter importância do aleitamento materno
para o desenvolvimento das crianças, Isso. né? A gente fornece também para UTI neonatal de Brusque. Então, como tem um posto de coleta, eles também recebem o leite do Banco de Leite Blumenau. Tem uma parceria. As mães têm a conscientização sobre a importância do aleitamento materno? Em geral, sim. As pessoas sabem que amamentar é importante, que é a maneira mais saudável de alimentar o bebê. Só que às vezes tem uns desafios, né? O início da amamentação pode ser muito desafiador. Às vezes se acredita que, por ser uma coisa natural, é simples, mas não necessariamente. Muitas mães precisam de algum apoio ali no início da amamentação, para ajuste de pega ou alguma intercorrência que acontece ali. Então, em geral, as pessoas precisam de muito apoio, né? Precisa de um profissional de saúde, alguém capacitado para estar ali ajudando e mostrando o que ela precisa fazer. Tem questões emocionais envolvidas também. Então, demanda um trabalho, não é simples, né? É natural, é importante, mas demanda ajuda e apoio. Toda mãe produz leite? Toda mãe produz. Existem casos muito raros de má formação da mama, onde a mãe vai produzir menos do que o bebê precisa, mas produz. Ainda uma quantidade não vai ser o suficiente para ser amamentação exclusiva, mas é muito raro, assim, coisa de 5% das mães. E tem algumas cirurgias de mama também que afetam. Mas, em geral, todas produzem, né, bem fisiológico, assim. E se não produz, é porque tem alguma coisa que a gente muitas vezes consegue corrigir, né? Uhum. É possível. É possível, porque... assim, 95% dos casos. Eu te pergunto porque tem casos em que mães não amamentam os filhos dizendo que a produção é muito baixa, que a criança chora muito, que acha que não está produzindo o leite necessário para atender a criança. Geralmente é algum problema na técnica de amamentação. Às vezes é a pega que não está ajustada. Na maioria das vezes, né? A pega que não está ajustada. Então, nesses casos, o ideal é procurar ajuda. O banco de leite faz esse trabalho. Então, se a mulher tem dor ou percebe que talvez tenha essa sensação de que o leite não está sendo suficiente ou que está baixando a produção, o banco de leite faz o atendimento. A gente tem uma equipe multidisciplinar lá para a gente tentar descobrir a causa desse problema e corrigir, né? Trabalhar na causa. Porque se tem algum problema inicial ali, pode sim acontecer de baixar a produção de leite. Então, a gente tem que, quanto antes ela procurar ajuda, no início da vida do bebê, melhor para a gente salvar essa amamentação. Né? Porque a amamentação pode ser desconfortável no início, né? E isso faz muitas mulheres desistirem desse processo, procurar outras alternativas, o que não seria o ideal. Ela é desafiadora, né? Pode ter dificuldades no processo, tem muita coisa envolvida, não é tão simples, às vezes, como uma pessoa que nunca teve contato com isso, ou que nunca amamentou, às vezes parece muito fácil, mas precisa, às vezes, de muito mais ali do que simplesmente colocar no seio, né? Então, pode ser um desafio para muita gente. E o importante são as mães, as gestantes de hoje, né? Saberem que o Banco de Leite Humano oferece toda essa orientação. Tem algum treinamento, por exemplo? Existe algum treinamento para as gestantes já irem se preparando para quando os bebês chegarem, elas já terem mais facilidades com a amamentação, tanto a mãe quanto a criança, né? Sim, a gente faz esse trabalho lá também. A nossa psicóloga que faz esse atendimento, então quando uma gestante tem esse interesse de ir aprendendo antes, ela pode entrar em contato com a gente, ligar, agendar um horário, e aí a nossa psicóloga faz esse atendimento antes. Só que a prática depois é muito diferente, às vezes, do que a teoria. É importante saber a teoria, te prepara para muita coisa, mas ali na prática, na hora que o neném nasce, também é importante ter esse atendimento. Então, a gente trabalha conscientizando e sensibilizando a gestante, mas muito com as pessoas que estão no pós-parto também. E muitas mães procuram vocês com os bebês para ver se consegue adequar a amamentação das crianças antes de desistir da amamentação? Sim, muita gente procura. Felizmente a gente tem uma alta demanda, sim,
mais ou menos uns 380 atendimentos por mês, a gente faz 400, mais ou menos essa média mensal da equipe multiprofissional, né? A gente tem enfermeira, fonoaudióloga, dentista, médica pediatra, psicóloga, técnicas de enfermagem, farmacêutica, tem uma equipe bem completa para auxiliar essas mães que precisam de atendimento. E é importante saber que essa equipe está lá à disposição, né, das gestantes, das mães com bebês recém-nascidos, né, para conversar, para orientar, para ser o melhor. E acontece de mães irem lá porque têm dificuldades na amamentação e depois se tornarem doadoras? Acontece muito. Que legal, que bom isso, né? É bem comum. E todo banco de leite, né, no Brasil tem vários, faz esse trabalho de apoio à amamentação também, porque a gente entende que a gente só vai ter doadoras se a gente tiver pessoas amamentando, né, então tem uma coisa não anda separada da outra, mas é muito comum a gente ter doadoras ali, isso acontece bastante, ela é ajudada e depois ela ajuda também, isso é bem legal. E é importante a gente falar por que a mãe não deve abandonar o aleitamento materno dos filhos. Então, tem vários benefícios, tanto no curto prazo, ali naquele momento da vida do bebê, como para o futuro. E também para a mãe, né? Isso é uma coisa bem estabelecida assim na ciência. A gente sabe que bebês que são amamentados, eles recebem o anticorpo das mães ali na hora do aleitamento. Então, ele vai estar protegido contra infecções, ele tem menos doenças que são comuns nessa fase. Para o futuro dessa criança também, os bebês que são amamentados, especialmente aqueles que recebem aleitamento exclusivo até 6 meses, eles têm menos diabetes, menos pressão alta, menos obesidade, então protege essa criança no futuro de desenvolver essas doenças que a gente chama de doenças metabólicas, né, que são doenças que são a principal causa de óbito na vida adulta. Então tem esse impacto para o futuro, para a vida toda da criança. Também melhora o desenvolvimento da face, dos músculos da boca, dos dentes, né? Então, é menos risco de ter que usar aparelho, de ter alterações de fala, de mastigação. E também tem muito benefício para a mãe, então não é só para o bebê. A mãe que amamenta tem um risco menor de ter câncer de mama, de desenvolver diabetes no futuro. Então, tem um benefício para os dois. E também para o planeta, né? Amamentar não gera lixo, não gera impacto ambiental, não gera bem mais ecológico para o planeta do que outros tipos de alimentação, né? Antes de desistir da amamentação das crianças, dê um pulinho até o banco de leite, né? Talvez só a técnica não esteja correta, talvez é só um jeitinho, né? Exato. Porque toda mulher, ela tem, o organismo dela é preparado para fazer esse serviço, né? Para a amamentação. Então, só alguma coisa que pode não estar correta e que é possível corrigir e resolver esse problema, esse impasse, né? As pessoas precisam saber que existe, a maioria dos problemas a gente consegue ajudar, existe apoio, não desistam assim no início, saibam que a gente está ali para dar essa ajuda, a gente trabalha em horário comercial, então vocês podem entrar em contato com a gente por telefone, WhatsApp, agendar um horário, né? A gente trabalha com horários agendados também para elas não ficarem esperando lá, para ser mais confortável para as famílias. Entrar em contato com a gente, faz esse agendamento para a gente dar esse apoio, porque é possível. Lembre-se sempre da saúde da criança, né? Uma criança com amamentação, amamentada pela mãe, tende a ter uma saúde melhor. Como é que está o estoque do Banco de Leite Humano de Blumenau? Então, hoje o nosso estoque, nós não temos uma reserva, assim. A gente recebe o leite doado, processa, pasteuriza e manda para o hospital. Está no limite. Tá, sim, não está faltando, mas também não está. Então a gente precisa de doadoras para fazer um estoque para esses momentos de vacas magras, né? Então a gente precisa. Agora é o momento de ter doadoras para ter sempre, para garantir que vai ter o fornecimento para os hospitais. Então você que está nos ouvindo aí, que está amamentando o seu filho, né? Seja uma doadora do Banco de Leite Humano, né? Não vai faltar para a criança, muito pelo contrário, né? Quanto mais estimulado, mais leite é produzido
Então, nesse sentido, você pode colaborar aí, porque você vai ajudar a salvar uma criança prematura que necessita desse leite para poder se desenvolver. Quem tem dúvidas sobre amamentação, quer tirar uma dúvida se está fazendo correto ou não, ou quer ser uma doadora, como é que pode fazer? Então, a gente trabalha tanto para doadoras como para atendimento lá no banco de leite. A gente trabalha com o nosso telefone, a gente tem um WhatsApp, o telefone fixo, elas podem entrar em contato ali com a gente no 3381-7570. Então, se for para ser doadora, a gente faz umas perguntas ali iniciais, faz uma triagem e agenda um horário para ir até a casa dela, então ela não precisa se preocupar em ir até o banco de leite para fazer isso, né? Se ela quer ser doadora. Se ela tem alguma questão com a amamentação, precisa de apoio, está com dúvida, né? Precisa de ajuda nesse sentido, tem uma amiga que está precisando, alguém da família, né? Também pode entrar em contato com a gente nesse mesmo número, 3381-7570, e agendar um horário para o atendimento. Geralmente a gente tem, assim, às vezes a gente fala de agendar o horário, parece que vai demorar muito, mas a gente costuma ter para o mesmo dia, para o dia seguinte, que a gente também não quer que as pessoas fiquem lá aguardando, né? Às vezes a gente está durante um atendimento, então mais para organizar, assim, a gente pede que agenda um horáriozinho para a gente atender elas com mais conforto, mais qualidade, ter um tempo bom ali para fazer o atendimento. Quais são as principais dúvidas que chegam até o banco de leite humano? Principal demanda é dor na amamentação, então ajuste de pega, né? Para que não gera só dor, mas às vezes o bebê retira menos leite, então principalmente ajustar a pega. E ali nos primeiros dias, às vezes a mama fica um pouco cheia, que a gente chama de engurgitada, né? Fica um pouco de inchaço, é uma coisa natural, fisiológica, mas pode ser necessário apoio para dar uma aliviada nisso. Essa é a nossa principal demanda. Tem outros motivos assim de procura, mas principalmente esses são os mais comuns, assim. Cristiana Menezes, obrigado pela tua participação hoje aqui. É muito importante a gente estar sempre conversando com as mamães, né, falando da importância do aleitamento materno. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Eu conversei com Cristiana Menezes, coordenadora do Banco de Leite Humano de Blumenau.